Olá, esse vídeo é projetado do Memória Viva e eu vou usar aqui um caderno para me ajudar nessa conversa com vocês. Bem, a primeira pergunta é nome, área cultural e há quanto tempo trabalha com cultura e o município de residência. Bem, o meu nome é Esdras Ariel Pasque de Assis, mas o meu nome artístico é Ariel Pasque. Eu trabalho com cultura há aproximadamente 8 anos, comecei no ano de 2014, atuando com teatro. Hoje eu resido no município de Curitiba. Segunda pergunta: conte quais são suas origens, como começou seu envolvimento com a área cultural, em que atua e sua trajetória enquanto trabalhador de cultura. Bem, a minha área é o teatro. Eu comecei no ano de 2014. Durante quase toda a minha vida, eu morei na região metropolitana de Curitiba, nos municípios de Pinhais, Colombo, entre alguns outros, mas esses foram os principais. E, felizmente, por conta de programas como o ProUni, eu pude acessar minha primeira graduação de maneira totalmente gratuita. Mas essa primeira formação é em administração. Já felizmente desenvolvendo alguns trabalhos até nessa área, em 2014, até que um pouco por acaso eu começo a me envolver com o teatro. Eu busco teatro não necessariamente para, naquele primeiro momento, me tornar um ator profissional, mas sim para me desenvolver. Para me desenvolver principalmente como pessoa, antes de tudo. E aí, esse encontro com o teatro que eu tive em 2014, eu fui me envolvendo cada vez mais e passei a atuar de maneira profissional. Com isso, logo já após os primeiros cursos que eu fiz. Eu comecei a estudar teatro com o Mauro Zanata, que é uma grande referência aqui em Curitiba. Naquele momento fiz essa escolha justamente por perceber uma conexão em desenvolver através do teatro a mim como pessoa e, de certa maneira, no encontro de exercitar a vida através da arte, fazendo uma investigação partindo com jogos, brincadeiras, depois desenvolvendo a figura do palhaço. Enfim, foi um processo que transformou basicamente a minha vida, transformou as minhas relações com a vida e cada vez mais eu percebi que era no teatro que estava a minha vontade de agir no mundo, né? Porque percebi que ele mudou a minha vida e eu gostaria de certa maneira, levar isso para cada vez mais pessoas, também com isso me potencializar e também ajudar outras pessoas a se potencializarem com o teatro. A partir disso e nessa formação, integro um grupo de teatro já ali no ano de 2015 chamado Os Bonobos da Corte, que é um grupo que ele surge com esse objetivo de exercitar a arte pela vida, até como mencionei antes, é muito voltado para um trabalho com comédia e nos Bonobos da Corte a gente desenvolve um principal evento chamado Sexta Cínica, que foi um evento aí que rodou aproximadamente 4 anos, onde a gente fazia apresentações toda sexta-feira. Então, né, além dos cursos, claro, que estava fazendo, acho que esse foi um dos meus principais lugares de formação, porque toda semana, inclusive de feriados ou qualquer outro tipo de acontecimento, a gente estava no palco e sempre desenvolvendo e levando diferentes sketches cômicas para o palco. Era bastante centrada essa organização no grupo dos Bonobos da Corte e eu, uma das pessoas responsáveis, além de atuar
com esquetes e com cenas que eu desenvolvia, também fazendo a produção executiva desse evento e convidando outras pessoas com esquetes cômicas, palhaços de Curitiba, para participar, né, desse evento. Então, nesse lugar de proposta, as esquetes que eu aí desenvolvo como ator, ela sempre parte de um princípio de trabalhar a comédia em cima de tragédias pessoais. Então, porque eu acredito que tudo que é cômico tem um lugar trágico, na verdade, se a gente olha por uma outra perspectiva, né? E a partir disso, né, acredito que as esquetes que desenvolvi, algumas figuras bastante sarcásticas também com relação ao que a gente encontra na sociedade, eu conseguia me conectar mais com as pessoas, por de alguma maneira estar trabalhando em cima de conteúdos extremamente pessoais, mas colocando isso para fora, eu acho que gerando uma conexão maior com o meu público, com as pessoas que tiveram a experiência de estar junto comigo ali, né, palco e plateia. Então, esse é algum dos lugares ali do meu desenvolvimento ao longo desse tempo. Claro, mencionei bastante a Sexta Cínica, porque foi algo bastante importante para mim e a formação com o Mauro Zanata, mas além disso, aí participo de outras formações, sou convidado para participar de outras peças, de outros grupos. No ano passado, integro um grupo de teatro chamado Trio Elétrico de Teatro. No meio da pandemia, nós formamos esse grupo, então não ficamos parados de maneira alguma, e claro, apesar de ficar parado, né, também aí continuei de alguma maneira a produzir conteúdos em vídeo, audiovisuais, que até já tinha feito antes, mas desenvolvo isso um pouco mais ao longo desse período, dentro, claro, das possibilidades da pandemia. Mas, terceira pergunta. Conte sobre o seu aprendizado e formação na área cultural em que atua. Bem, estudei aí vários anos, né, desde 2014 até 2020. Isso mesmo, eu fiquei estudando com o Mauro Zanata, sendo que nos últimos 2 anos, de 2018 a 2020, também fazia a produção executiva do Espaço Excêntrico, do Mauro Zanata, que é essa escola de teatro que fica em Curitiba, que é uma escola bastante importante aqui para a formação de atores, atrizes e de pessoas em geral que buscam teatro por N motivos diferentes. Mas, além disso, em 2018, inicio a minha graduação, minha segunda graduação, mas aí no bacharelado em artes cênicas, na Faculdade de Artes do Paraná, Unespar. Essa é uma graduação, inclusive, que estou terminando nesse mês de fevereiro de 2022. Fiz diversos cursos e formações, muito voltado para algumas linguagens que eu me identifico e a minha investigação caminha para esse lugar. Muito vinculada à palhaçaria, então diferentes formações com diferentes mestres em palhaçaria. Uma formação também com jogos, improvisação, além do que já vi com o Mauro Zanata, com grupos como, por exemplo, Antropofocus, que também é uma referência aqui em Curitiba. Vou a São Paulo, estudo mímica e teatro físico com Luiz Louis, também estudo mímica e teatro físico com o argentino Daniel Berberes, que algumas vezes esteve aqui na cidade. E tenho uma excelente oportunidade de ir para a Espanha e durante um mês estudar junto com Ángel Bonora, que foi um discípulo do Jacques Lecoq, não só discípulo, também professor
assistente junto com Jacques Lecoq e que tem a sua escola em Barcelona. E aí estudo de uma maneira intensa o trabalho de máscara a partir da perspectiva de Jacques Lecoq e também o trabalho de clown, segundo essa perspectiva, porque a figura do palhaço e do clown, ela tem ela pode ter várias abordagens diferentes, mas todas que moram muito no meu coração, porque vejo que o teatro em geral, mas quando a gente vai para o cômico, quando a gente vai para o palhaço, ele consegue inverter muitas lógicas já estabelecidas, inclusive até lógicas de opressão, que a gente tem que, com a figura do palhaço, a gente consegue, nem que só por alguns instantes a gente consegue subverter. Então, as minhas principais formações, elas passam aí por alguns desses nomes, por essas escolas e essas pessoas que eu mencionei. Também tem outras, porque sempre estou aí participando de cursos, oficinas, muitas vezes que são curtos, mesmo nesse momento de pandemia, atividades online, mas enfim, como destaque, essas seriam algumas das principais. Próxima pergunta. Conte quais são as suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico-cultural. Bem, eu falei muito da figura do palhaço, acabei não falando o meu nome de palhaço, que é Tico. Ele tem esse nome, primeiro porque ele, de uma maneira muito simples, ele faz uma alusão à palavra chico, que é criança, menino no caso, em espanhol, e que o nome surgiu ali jogando, brincando, acabei adotando ele quando estou com a máscara, com a menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho. E dentro disso, claro, existem figuras nesse ramo da palhaçaria que inspiram, né, o que eu faço, o meu trabalho. Uma pessoa eu já mencionei o nome dela várias vezes, que é o Mauro Zanata, pela minha formação que fiz com ele, é impossível não referenciar ele diversas vezes, e aí quando eu tiver 50 anos de carreira eu vou fazer isso, com certeza. Mas outras figuras que para mim são importantes, de maneira póstuma, menciono aqui o Fidalgo, um palhaço de Curitiba, palhaço bufão, que infelizmente ele teve Covid, não resistiu. Isso tudo foi antes de iniciar o processo de vacinação. É uma figura que tem um lugar, vou usar no presente, porque acho que o que ele deixa ainda é muito vivo, mas que é um lugar muito provocativo. Ele vai além do lugar do palhaço bonitinho, e ele consegue provocar em diversos temas. Ele, como uma pessoa preta também, ele conseguia pegar questões morais da sociedade, colocar no bufão dele e ser extremamente provocativo. Talvez até alguns possam achar um pouquinho agressivo, mas havia um cuidado extremamente divertido, e é alguém que inspira quando eu vou pensar numa cena, porque uma cena ela pode ser o que cada artista quiser, né, desde a minha perspectiva. Mas eu acho que ela é mais interessante quando ela sai de um lugar só, você fofinho, você legalzinho, né? Posso ser, e em vários momentos isso vai ser importante, mas em alguns momentos acho que é importante ter algumas porradas. E isso no lugar do palhaço. E às vezes essa é uma figura que é muito infantilizada. E o palhaço ele se conecta com criança justamente porque tem um jogo muito vivo, muito próximo de uma criança, mas ele não é infantilizado, ele pode ser extremamente provocativo. É que muitas vezes fala as verdades para o rei, né, sem ter a cabeça decapitada, fazendo referência à Idade Média com o bobo da corte.
Outra figura que vai nessa linha e que inspira muito o meu fazer artístico é um palhaço, mas aí nesse caso argentino, chamado Tchakovati. O Tchakovati, ele começa o seu trabalho durante ali o período final da última ditadura e uma das mais sangrentas ditaduras que a gente teve na América Latina. Então ele meio que por acaso, quando também estudava mímica, é convidado e é convidado a fazer uma apresentação que também fazia parte de uma série de protestos ali pela retomada da democracia na Argentina. E ele começa a se apresentar na rua. E ele é um palhaço que não usa nariz vermelho, inclusive a figura pessoal dele é muito próxima à figura do palhaço dele, com as roupas que ele usa, tem um estilo meio roqueiro. Mas é uma figura extremamente provocativa que gosta de jogar com e contra o público. Com e contra no sentido, né, quando a gente faz arte, quando a gente faz teatro, a gente está no palco atuando, o público ele é fundamental para a gente. Só que na perspectiva de com e contra o público, em alguns momentos eu também dou uma puxada de tapete no público, não para buscar ser superior a ele, não, de maneira alguma, porque estamos no mesmo nível. Ou, como palhaço, principalmente, um lugar cômico, até um nível abaixo. Mas, quando eu jogo também contra o público, de certa maneira, com e contra, eu posso abrir outros lugares de provocação. Então, por conta disso, desse lugar de provocação, Tchakovati é uma das minhas referências principais. Existem várias outras. Acho que nessa linha, aqui no Brasil, tem o Palhaço Ezio Magalhães, de São Paulo também, com o Barracão Teatro, ele e a Titi Viana, que fundam esse teatro aqui, e que tem um lugar de certa maneira, todo o trabalho deles é cômico, mas também tem um lugar político, entendendo política num lugar mais amplo do que política possa ser, não no sentido de partidos ou no sentido ideológico, mas no sentido que toda ação no mundo, mesmo que seja uma não ação e uma escolha pela não ação, ela é política de alguma maneira. Enfim, é alguém que também passa como palhaço por esses lugares de provocação. E aqui em Curitiba, além do Mauro, que eu já referenciei, Antropofocus, que é um grupo que eu tive a oportunidade de já estudar, desenvolver ali coisas próximas, o grupo de teatro Avilola, que tem uma série de trabalhos que desenvolve aqui na cidade, e claro, os meus próprios colegas, como cômicos, como palhaços, palhaças. Aí tem uma infinidade de pessoas que já tive a oportunidade de dividir palco e com todas, de alguma maneira, eu sempre aprendo, né, com essas pessoas. 5. Conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria ou com sua participação. Bem, aí mencionei muito cômico, vou começar por isso. A Cesta Cínica. A gente fez mais de 100 apresentações desse trabalho, sendo uma cesta cínica sempre uma diferente da outra, onde para esse trabalho eu desenvolvi uma série de personagens cômicos. Personagens como, por exemplo, um empresário de sucesso que, de uma maneira bastante satírica, ele vende ilusões ali de como as pessoas elas podem se tornar pessoas de sucesso, mas nesse processo olhando para coisas pessoais minhas já de vida, mas provocando ali o público a se questionar sobre o que é sucesso ou não, como se construir sucesso, né? Até que ponto comprar fórmulas prontas. Enfim, é um dos meus personagens. Um dos meus outros personagens é o Chico Vendedor, que esse é um personagem que é um vendedor, como diz o nome, mas que no fundo ele está vendendo a si próprio.
tentando encontrar o amor da vida dele. Além disso, também como outros personagens, né, o próprio Tico, que ali na figura com seu palhaço acaba, enfim, transitando por muitos lugares, mas que sempre é um lugar que mescla uma coisa meiga e fofa, mas que vai para um lugar de bastante... Assim, ele transita por essas duas energias, assim, do meigo e vai pro até um pouco assustador, assim, mas consegue ir junto com o público nisso. Enfim, ali mencionei 3 e tem diversos outros que foram desenvolvidos há mais de 100 cestas cínicas que estive também na produção executiva. Além disso, um dos meus principais trabalhos foi a peça Os Psicopatos, uma sátira política, criada em 2018, apresentada entre 2018, 2019 e 2020, bem ali no início, que foi uma obra apresentada aproximadamente 30 vezes, a qual é indicada como melhor peça de teatro na Mostra Profissional de Pinhais, e que também, né, recebe, e eu recebo esse prêmio, uma das pessoas, por assinar a dramaturgia da obra, que é a melhor dramaturgia da Mostra Profissional do Festival de Teatro de Pinhais. Além disso, além do cômico, também desenvolvi em 2018, isso mesmo, a peça chamada Homocevícias, 2018 não, 2019, Homocevícias, que aí é um trabalho bastante corporal, que aí vai para uma outra linha de pesquisa que não mencionei muito aqui, mas que bebe muito de Eugênio Barba, que é um trabalho físico-corporal, onde a gente desenvolve uma peça de teatro a partir de partituras corporais. Então, né, isso gerou essa obra teatral. Além disso, também tem uma dupla com o meu palhaço Tico, junto com o Feluco, e a gente se autodenomina Cavalinhos de Fogo, e a gente, em alguns eventos e festivais, propôs apresentações com os nossos palhaços, organizou cabarés junto com outros artistas, não só daí no caso palhaços, mas aí de várias áreas, da música, da poesia, da arte circense, indo para malabares, por exemplo, e que a gente organizou cabarés. Ali já um pouquinho antes da pandemia que isso acontece, a gente acabou não continuando, né, algo que iniciou por conta dessa pandemia. E claro, aí também tiveram alguns trabalhos audiovisuais que eu desenvolvi, como por exemplo no AP da Carol, onde participei de alguns vídeos, desenvolvi alguns personagens cômicos para esse canal, e também ao longo da pandemia desenvolvi, né, alguns conteúdos, algumas peças, alguns vídeos que vou mencionar em outra pergunta. Vamos lá. 6. Conte suas principais experiências de produção cultural e ou participação em eventos e projetos culturais. Bem, acho que eu já mencionei um pouco ali a produção de forma executiva da Cesta Cínica durante uns 4 anos, mais ou menos, além da própria atuação. Fiz a produção executiva do Espaço Excêntrico, sendo o principal nome para isso durante 2 anos, cuidando de toda a agenda, de todos os eventos, promovendo não só as peças de teatro do meu grupo, os Bonobos da Corte, que criou a Cesta Cínica, mas estando ali envolvido na produção de diversas outras peças de teatro que aconteciam no espaço, além de cursos voltados para a formação teatral, trazendo nomes de fora para promover cursos aqui, tanto aqui do Brasil quanto de fora. Enfim, creio que essas, resumindo, são algumas dos principais pontos de produção, isso na área artística, né, que estive envolvido. 7.
Conte sobre sua vivência de trabalhador da cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia em seu fazer artístico-cultural. Bem, a mudança ela foi brutal, bastante agressiva até, porque foi muito repentina. Eu estava, talvez, vindo, pelo menos, construindo um dos meus melhores anos de produção cultural, muitas experiências, e aí durante algum tempo fico um pouco perdido, ali nos primeiros meses. Mas, apesar disso, em meio a esse processo, crio junto com outros 2 amigos, fundo o Trio Elétrico de Teatro, junto com Carlos Becker e Giovanna Negrelli, que vem na alegria uma forma de revolução. E a gente desenvolve uma primeira peça online chamado O Bloco do Peru Perdido, o ano só começa depois do Carnaval. Onde a gente, nessa peça que a gente faz durante a pandemia, a gente fala sobre como a gente está perdido no tempo, ali principalmente no momento de isolamento, perdido porque todo dia parece igual, as datas festivas já não fazem muito mais sentido. E a gente, nessa peça, a gente está perdido entre as datas do ano, tentando encontrar o carnaval, tentando encontrar a alegria, não no sentido de uma alegria que nos tape os olhos para enxergar a realidade, enxergar tudo de terrível que a pandemia traz, além de outras coisas, mas sim porque eu vejo que, apesar de tudo, é importante manter a alegria. Ela nos energiza, ela nos dá vida. Isso que a gente buscou nessa peça. E além disso, também com Cavalinhos do Fogo, a gente segue fazendo lives ali durante um ano, lives de improvisação pelo Instagram. Ali a cada 15 dias nos mantemos, eu e o Feluco, ou na verdade o Tico e o Feluco, seguindo nessas lives. E aí, claro, também desenvolvi materiais para alguns editais culturais. Um dos últimos vídeos que foi aprovado aqui em Curitiba, que se chama Que Bom Te Ver, que também a gente fala sobre esse momento. É um pouco cômico, mas aí não muito, que fala sobre alguém que está há muitos anos em pandemia, basicamente. Então é isso, essas são algumas das coisas. Seguimos produzindo arte, cultura, apresentando peças de teatro, encontrando novos meios para se relacionar agora com uma câmera, né? Já tinha feito coisa audiovisual, mas agora é diferente, bem diferente, e creio que é um movimento que de alguma maneira vai continuar. Eu quero apresentar presencialmente, é o que eu gosto, mas acho que essas conexões sempre vão estar aí. E por último, conte seus planos enquanto trabalhador de cultura para quando acabar o período acadêmico. Acadêmico não, pandêmico. Vamos lá. Uma peça fervo que a gente já está escrevendo a dramaturgia, que ela vai buscar unir elementos de um bloco de carnaval e contar a história do teatro. Esse é um trabalho que ele vai acontecer, a gente já começou a desenvolver. Retomada da Sexta Cínica. Depois desse período parado, a gente vai retomar a Sexta Cínica, provavelmente quinzenalmente, com esse trabalho. E também a investigação com a palhaçaria, que vai estar cada vez mais na rua. E claro, né, vou aí seguir desenvolvendo esses projetos culturais, também atuando como produtor cultural para outros projetos, porque sou produtor cultural, e estar cada vez mais na rua, presente com o meu palhaço Tico, buscando alegrar, provocar e me provocar, acima de tudo, aí junto com o público. É isso, muito obrigado.